Bem, então agora nós vamos iniciando o nosso bate-papo sobre ansiedade infantil em tempo de pandemia. Gente, eu tenho ouvido, né, recebido alguns relatos sobre esse assunto, então nós que decidimos iniciar uma série de lives, sábado que vem tem outra, tá? Eu não vou dar spoiler agora do tema. Daqui a pouco vocês vão receber aí no Instagram, né, no feed, nos stories, a gente vai estar divulgando qual vai ser o tema da próxima semana, mas vai ser tão bom quanto esse, e sempre envolvendo a infância, que é, né, o que a gente está sempre trabalhando no Vem Brincar, o bom desenvolvimento da infância, das nossas crianças. Então, vou agora convidar a Daliana para ela estar já entrando e a gente está iniciando esse bate-papo. Vamos achar aqui, cadê a Daliana? Não, será que ela ainda não se conectou? Daliana, você está por aí? Tá aqui, vamos lá. Daliana vai estar entrando e compartilhando com a gente aí muito conhecimento sobre o assunto. Vocês podem estar perguntando, a gente vai estar abrindo também para as perguntas, para que vocês possam estar interagindo conosco e assim tirando as dúvidas, algum auxílio, né? Daliana, só aceitar aí o convite para estar entrando e a gente já está conversando. Estamos só esperando a Daliana aceitar e a gente começar esse bate-papo maravilhoso. Daliana, eu já vou apresentando para a gente não perder muito tempo, enquanto ela vai entrando. Aceita aí, Daliana, o convite. Olha! Oi, boa noite. Olá, Deu certo? Daliana! Que bom que deu tudo bem, tudo certo. Deixa eu já apresentar Tá a me Daliana. ouvindo, Suziane? Tô te ouvindo sim. Você tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo, Suziane. Ah, sim, acho que tá com um delayzinho. A imagem mudou. Pronto, voltou. Tá com delay, Deu mas dá certo? pra gente. Deu certo. Dá pra gente desenvolver. Tá com um atrasozinho de som, mas eu acredito que dá pra gente desenrolar. Então, Daliana, ela é psicóloga clínica e psicanalista em formação. Não é isso, Daliana? Isso mesmo. Eu acho que se você abaixar um pouquinho o som. Você tá com fone? Tô com fone. Deixa eu baixar um pouco. Tá. Deu certo? Melhorou? Pronto, agora tá melhor. Agora tá melhor. Eu Tá acredito que sim. melhor? Vocês que estão participando, vocês podem dar um retorno pra gente também, para que a gente Isso. possa ter uma live aí de qualidade, né? Que vocês possam estar ouvindo, compreendendo direitinho o que a gente vai estar aqui conversando, batendo esse papo. Tá tudo bem aí? Quem está participando, quem está ouvindo a gente? Tá dando certo? Vocês estão ouvindo direitinho? Pronto. Deram positivo ali, então tá tudo ok. Vamos iniciar. Daliana é uma pessoa que eu conheci não faz muito tempo, né? Bem dizer, um Verdade. pouquinho antes do início da pandemia, a gente se conheceu. Daliana, e se Deus quiser, né, vai iniciar um trabalho lá no Vem Brincar Conosco. Tava tudo Sim, certo para ela iniciar, mas a pandemia veio e a gente agora está aguardando e esse mudou tempo tudo. passar. Verdade. Exatamente. A gente está aguardando esse tempo passar para que a gente possa estar iniciando um trabalho lá no Isso. Vem Brincar e vai ser só sucesso, eu acredito. Mas Vai sim. enquanto a gente não consegue iniciar, né, Daliana? O trabalho a gente vai por aqui mesmo, trabalhando por aqui, né, Vamos se divulgando aí. adaptando, né? Isso mesmo. Divulgando alguns temas que com certeza ah, algumas famílias estão sofrendo com isso. Sim. Eu ouvi alguns relatos, inclusive eu ouvi um relato de uma amiga minha dizendo que o filho dela tem 3 anos de idade e ela não sabe mais o que fazer, porque ele não consegue se concentrar nas aulas, né, nas aulas online,
porque é muito pequeno, né? E ela está desconfiando até que ele tem algum déficit de atenção. Ela disse que quando passar tudo isso vai até levá-lo para ver se ele tem alguma coisa, levá-lo a um psicólogo, né? Para fazer alguma Uma análise, avaliação, né? uma avaliação, né? Sim. Porque ela falou que nem televisão, nem brincar mais, enfim, ele já está ficando estressado, né? Tanta ali preso, ele mora em apartamento, então isso talvez dificulte ainda mais. Então, é um dos relatos, né? Um dos relatos que a gente tem escutado durante esses dias tão difíceis. Mas para início mesmo, para a gente estar iniciando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria, Daliana, que você definisse o que é ansiedade, né? Porque como eu disse logo no iniciozinho, quando a Sueli ainda estava, te amou, algumas pessoas falam em ansiedade, ansiedade, mas não sabem exatamente o conceito, o que é realmente ansiedade, né? Que de fato nem só a criança, mas o adulto sofre muito também, né? Com Sim. ansiedade. Suziane, eu quero agradecer, né? Boa noite a todos. É um imenso prazer estar participando dessa live, né? Muito pertinente esse tema, sem dúvida. Eu acho que todos nós queremos aprender um pouco mais, né? E precisamos aprender nesse novo normal que a gente está vivenciando. Eu acho que todo o assunto, todo o conteúdo, ele é muito bem-vindo, né? Então, espero cooperar também um pouco mais com o que foi proposto. E realmente, hoje em dia fala-se muito em ansiedade, né? Virou quase que sinônimo de uma doença. Ah, fulaninho está muito ansioso, ah, é porque você está muito ansiosa. E, na verdade, a ansiedade, ela surge como um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Nós temos a ansiedade realmente em alguns momentos da vida, nós apresentamos comportamentos ansiosos. Ele surge como uma resposta do corpo frente a uma mudança, a uma ameaça, e o que vai diferenciar, na verdade, vai ser os sintomas, né? Como é que está sendo os sintomas dessa ansiedade? Quando ela é uma ansiedade, vamos dizer, comum, os sintomas eles são mais leves, que seria um friozinho na barriga, as mãos um pouco suadas, vamos dizer que a gente vai fazer uma prova, então a gente fica um pouquinho ansioso, não é uma ansiedade que atrapalha tanto a nossa rotina, né? Então, a ansiedade, ela não é algo negativo. Levando para o campo da psicanálise, a ansiedade, ela está muito relacionada à angústia, a medos, a fobias. E aí Freud já vai trabalhar muito essa questão de ansiedade por separação, desde quando a criança ela vivencia o seu primeiro momento estressor, quando vem do nascimento. Naquele momento do nascimento seria o primeiro momento onde a criança vivencia esse momento de estresse, de ansiedade. Mas não vou falar muito do campo da psicanálise, porque seria mais complexo. Como a gente está vendo mais a questão da pandemia em si, né, do resultado do que esse tempo está trazendo de reflexo para as crianças, eu vou me situar somente mesmo nessa área mais dos sintomas físicos. Então, os sintomas comuns seriam esse: o suor nas mãos, um friozinho na barriga, talvez você ficar um pouco sem dormir, um pouco agitada, sem que atrapalhe muito a rotina da criança, né, do indivíduo. Porque a ansiedade, ela é inerente ao sujeito, né? Nós temos esses comportamentos ansiosos em algum momento. Mas já a ansiedade tida como patológica, a ansiedade que causa realmente um desconforto emocional, físico também, essa é que os pais precisam estar observando, porque sem dúvida, esse ano de pandemia, vamos dizer, esse ano atípico que a gente está tendo, é impossível, diante desse cenário, a criança não apresentar esses comportamentos. Que aí, os sintomas dessa ansiedade já seria mal-estar, enjoo, é uma criança que está mais irritada, é uma criança que ela tem dificuldades até mesmo para dormir. E não só a questão de uma criança agitada, inquieta, mas também, quando é a ansiedade patológica, a criança também vai estar mais reclusa, vai estar mais reservada. É uma criança que não se concentra, porque a gente associa muito a ansiedade à irritação, à inquietação, à agitação. E, na verdade, não. Ela também tem esse outro viés, que é esse lado onde ela simplesmente desinveste a criança. A criança ela fica mais apática, ela não quer
fazer as atividades, quando ela já está no nível de ansiedade já bem exacerbado, quando já é uma ansiedade gerando já um transtorno, aí a criança já fica bem debilitada nesse sentido. E em Sim. relação a essa criança que você citou no início, dos 3 anos, né, Aham. da atividade, que ela não se concentra, eu acredito que tem que se levar em conta também, tem que se conversar um pouco com as escolas, né? Tem que estar procurando os professores, vendo qual é o tipo de atividade que está sendo passada, porque não é todo método que se aplica que a criança de 3 anos ela vai conseguir acompanhar, né? Tem que se levar em consideração os impactos que essa pandemia está causando nas famílias, né? Hoje, os pais, eles estão entrando como mediadores nos processos de aprendizagem do filho, né? É o pai agora que está entre a escola e a criança. E nem todos os pais, eles têm didática para ensino, né? Então, Isso. a criança, ela precisa de um adulto, mas esse adulto também precisa estar se preparando, né? Para estar É, acompanhando esse filho. Porque uma criança eu de 3 anos, ela é um pouco agitada, né? É sim, é. complicado a gente É tá difícil, retendo a atenção. isso, é difícil ela se manter concentrada por muito Isso, tempo, por muito né? tempo. Exatamente. E aí, você comentando aí, surgiram até alguns comentários, né? Eu acho que deve ser uma professora, ela disse que os alunos dela já estão muito cansados das aulas online, ela não colocou a idade, né? Mas aí vai também de o que você falou, né? Como é que os pais estão encarando isso? Porque, por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos de idade. Eu vou dizer a você que todos os dias ele acorda, a aula dele online é pela manhã, porque o turno na escola que ele é matriculado é o turno da manhã. Então, eu vou dizer a você que todos os dias ele acorda com vontade de estar, né, ali de frente para a TV, o computador, o celular. Não, não, não é todo dia. Mas tem dia que ele levanta bem. Mas é igual quando é na escola, quando ele vai para a escola física? É igual como é na escola. Mas por que também que isso pode facilitar para isso, né, nele? Porque eu sou da área, eu sou pedagoga, então Isso. eu tenho mais facilidade para poder estar Tem toda uma acompanhando técnica, ele. né? Isso. Exatamente. Então, realmente, para muitas famílias que os pais não são dessa área da educação, não têm esse manejo, não têm essa facilidade, está sendo muito complicado, né? Está Está. sendo, eu sei porque eu participo de grupos, grupo, né, das mães, vez por outra surge esse comentário: ah, eu tô cansada, ah, será que as crianças estão aprendendo? Será que está valendo a pena? Né? Então surgem esses comentários. Mas, como você bem disse, as escolas precisam saber como lidar com isso, como também as famílias. É uma parceria, né, para Isso. ajudar a diminuir aí esses momentos complicados de a grande ansiedade que muitas crianças estão vivendo em todo o momento, né? Teve também, acho que foi a Aline que comentou que o filho dela, vez por outra, chora à toa. Isso é uma, né, que seria a nossa pergunta logo em seguida. Isso é um dos sintomas também da ansiedade. Uma das características da ansiedade infantil é essa também, um choro repentino, por vezes. Isso. Sim, Suziane, sim. Se caracteriza também por um choro, né? A criança, como eu falei, ela fica mais irritada, ela também tem dificuldades para se concentrar, para se alimentar também, para se relacionar, porque a criança, ela de uma hora para outra, ela acabou ficando, né, em regime de quarentena, confinada, né? Distante dos seus amigos, distante das suas famílias também, porque tem criança que está numa dinâmica familiar diferente, precisou ficar afastado dos avós, de repente era criado com os avós, então a gente tem vários contextos acontecendo nesse momento, né? Então, assim, a criança também ficou privada de atividades escolares, extracurriculares, do lazer, do esporte. Então, a criança, ela está irritada. Assim como um adulto, a criança, ela também tem essa resposta, né? Ela É, também está querendo dizer que não aguenta mais, que quer sair, que quer quer mudança, a rotina não está mais agradando. E é por isso também que os pais precisam estar observando uma rotina que seja também agradável aos filhos. É importante estar tentando construir aí um semanário, de repente,
utilizando a própria participação da criança nesse processo, ouvindo-a, né? O que é que você quer fazer também nesse dia? Para que a criança também ela tenha uma voz nesse momento, para que o seu subjetivo ele tenha uma forma de ser expresso, ele tenha um canal de expressão para que isso não vire uma angústia, para que a criança também não se sinta sendo, mais uma vez, confinada dentro da sua própria casa e pelos seus próprios pais, que não dá uma certa liberdade para que ela se expresse e diga, não, eu quero, em vez de fazer essa atividade, eu queria estar fazendo uma pintura, um desenho, né? Então, Isso. voltando só para essa... Pode falar. Não, eu ia citar o exemplo aqui em casa. Porque eu tenho um laboratório aqui, né? Digamos assim. O meu filho tem Que 6 bom. anos, então a gente criou realmente uma rotina, né? Nós tínhamos antes uma rotina, mas era aquela rotina, né, de ir para a escola, aí à tarde vai para o meio brincar, à noite, enfim. Mas agora, como é 24 horas em casa, então essa rotina ficou mais redondinha, Bom. né? Então, ele sabe. Ontem mesmo na aula online, a professora perguntou quem é que tem uma rotina, alguma coisa que ela estava direcionando e veio essa pergunta, né? E aí ele foi o único da sala que falou, eu tenho. Eu tenho uma rotina e foi citando a rotina. Aí ele, tá bom, não vou falar mais não, porque ela é muito longa, tá bom por aqui. Porque nós É temos a muito rotina. importante. Exatamente. Então ele já tem essa concepção, né? Que depois do almoço ele dá uma pausa, ele faz uma leitura, ele depois tem a hora do descanso, depois tem a hora dele assistir TV, né? Dele ver um filme, assistir livremente, o que ele quiser, a hora do brincar, enfim, tem um momento para tudo e aí a gente vai levando. Eu acho que você disse agora e eu também estou ressaltando que é uma dica muito boa, né? A gente criar essa Isso. rotina para que até diminua a ansiedade. Porque eu vi acredito que uma mãe comentou há pouco, que não sabe mais o que fazer, que os filhos estão o tempo todo querendo só ficar no celular e televisão, não querem nem participar também das aulas. Isso. É por isso, Suziane, que é importante essa construção de uma rotina, até para quando tudo isso passar, né, não fique tão difícil para os pais voltarem de novo a reorganizar as suas atividades. Porque a criança ela vai retornar à escola, vai retornar ao seu convívio. Então, ela vai precisar saber que ela vai ter hora para tudo, né? Então, começando Isso. já agora e não deixando a coisa solta, a criança ficar brincando, sem foco, vai fazer com que, de fato, o dia a dia, a rotina, seja muito desgastante. Aí isso vai gerar ansiedade não só para as crianças, como dentre outros conflitos também, dentro da dinâmica familiar. Então, a rotina é sempre o melhor caminho para que os pais possam lidar melhor com os seus filhos nesse momento. Inclusive, teve um comentário logo agora, acho que é a Alessandra, ela comentou que quando os pais trabalham, né? Isso. Trabalham, porque Uhum. tem algumas famílias que estão se Em home deslocando, saindo office. de casa, ou em home office, Ou em home né? office, que é mais complicado. Exato. Aí como é que fica essa questão dessa rotina? Eu acho que não sei se é isso que ela quer Uhum. entender, né? Como é que ela pode estar organizando isso. Isso. Olha, por isso que é importante, antes da escola começar a enviar as atividades para as crianças, ter esse momento de conversa, de entender como é que vai ser a dinâmica dessa família. Essa família, ela está em regime de uma jornada de trabalho reduzida, está saindo de casa para trabalhar, ou está trabalhando dentro de casa, porque, além de tudo isso, tem a questão financeira também, que deixa a família ainda mais fragilizada, tem causado um impacto ainda maior nas famílias. Então, antes dela buscar entender o que é melhor para ela fazer dentro desse contexto que ela está vivendo, é procurar a escola e ver qual é o método que está sendo ensinado, né, que está sendo da melhor maneira que pode ser feita para a situação específica dela, porque as escolas também elas precisam se adaptar a esse novo, né? Porque quem está saindo de casa, além de tudo, ainda está se expondo ao perigo, né? Existem mais elementos estressores trabalhando aí nessa conjuntura. Existe a questão de será que eu vou pegar? Será que eu vou levar para casa? Isso gera também uma ansiedade nesses pais, né? E acabam chegando em casa sem uma rotina pré-estabelecida,
sem também essa didática para ensino, sem preparo, e acaba ficando de fato muito complicado. Então, acho que a melhor coisa seria ver qual é o melhor método que essa família se adequa, né? Que é o melhor para todos. Buscar também com os filhos, a primeira coisa também a ser feita, o diálogo, né? Precisa se dialogar dentro de casa com os filhos, sentar todo mundo, olha, a gente está vivendo isso. Por mais nova, por menor entendimento que tenha a criança, se você buscar palavras que ela possa entender, ela vai construindo já um entendimento sobre a nova realidade, porque a gente às vezes fica querendo poupar, achando que a criança não entende, aí, na verdade, a gente acaba fazendo com que ela então absorva as nossas atitudes muitas vezes erradas. Então, Verdade. tem que conversar, baixa, vai ao nível da criança, olha, a gente precisa conversar, contar, a mamãe quer contar para você o que é que está acontecendo, o que é que você entende sobre a sua vida, o que é que mudou. Então, a criança, a gente se surpreende com o que a criança fala, né, do que ela está vivendo. Eu digo porque eu tenho uma filha aqui, ela está com 5 anos agora, quando começou tudo, ela estava com 4. Mas ela já consegue, a gente conversando com ela, ela já consegue entender o que é que ela está vivendo, né? Tanto que quando ela fala com as amiguinhas dela, quando ela faz uma chamada de vídeo, ela diz: Ah, quando passar tudo isso, quando o coronavírus for embora, a gente vai se encontrar, minha amiguinha. Então, os pais precisam estar trazendo esse diálogo, né? Tem que estar conversando abertamente com os filhos e construindo junto com eles uma rotina, né, que dê certo tanto para os pais quanto para os filhos para que seja de fato algo menos desgastante, o menor possível, né? Porque a gente sabe que não é uma receita de bolo, mas eu acredito que colocando em prática coisas simples, como rotina, diálogo, eu acredito que são ferramentas imprescindíveis para qualquer situação. Eu também acredito, eu acredito muito nisso, né? Que a gente conversando, a gente dialogando, porque muitos pais acham que criança não vai entender. Entende, eles Isso, entendem muito mais do que a gente muito imagina que mais, eles entendem, né? E verdade. aí, pois é, e aí muitas crianças, a gente até citou aqui por várias vezes que crianças assistindo, participando de aula online, mas muitas crianças não estão tendo essa oportunidade. Algumas crianças do ensino público não estão tendo aula. Então, elas estão Não são. literalmente Isso, 24 horas em casa, né, sem ter, por vezes, um direcionamento, por vezes o dia isso. inteiro ligadas, assistindo TV, às vezes não sabe lá O o que celular, direito, o que estão isso, assistindo, né? isso. No celular, às vezes, fica quietinho, aí entrega o celular, não sabe o que estão assistindo no celular. Então, isso também vai acarretando alguns problemas para a saúde mental dessas crianças, eu acredito, né? Que você até comentou comigo, a gente vai até colocar, quando salvar essa live, né, no feed, a gente vai colocar aquele endereço da cartilha Da que cartilha você da comentou, Fiocruz, isso. isso, que eu Já foi lançada. Uhum. achei bem interessante. Então, é uma preocupação também, né, que essa área da psicologia está tendo, porque está identificando essa dificuldade nas famílias. E a gente já li alguns artigos, algumas reportagens, falando sobre muitas crianças estarem passando dificuldades alimentares, porque às vezes a alimentação principal era na escola, então acredito que isso Isso, também traz ansiedade, né? Será que eu vou ter o que comer hoje? Né? Será que o meu almoço hoje vai ter um almoço, vai ter um lanche, vai ter um café da manhã? Então, isso também traz ansiedade, por mais sejam pequenininhos, mas isso também sim, envolve, faz traz, parte do mundo delas, né? sim, Como também algumas crianças vendo ali situações de violência, né, sofrendo também algumas situações de violência. Então, tudo isso vai trazendo dificuldades para o mundinho, né? Que não é a gente fala mundinho porque tem mania de falar criança tudo diminutivo, mas é um mundo, é, é um mundo, né? É um isso. mundo É o mundo que está sendo semelhante ao nosso. construído, né, nesse momento. É verdade, é verdade. Então, a gente, como cristã, né, que a Daliana também é uma cristã, a gente aprende o quê? Não estejais ansiosos, né? A Ansioso. palavra de Deus diz isso, né? Não estejais Isso, ansiosos com o dia de amanhã, com o que há de vestir, com o que há... Enfim, com coisa alguma.
É assim que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, é dessa forma também que a gente deve ajudar os nossos filhos, eu acredito, né, Daliana? Ensinando, Isso, mas também com muita sabedoria, pedindo a Deus, né? Muita sabedoria isso. para poder estar conduzindo todos esses momentos complicados e a confiança em Deus, eu acredito que é a principal, né? É a base, né? Exatamente, é a base de tudo, de tudo, de tudo. Então, Daliana, continuando, né, essa questão da saúde mental das crianças, desse distanciamento social, será que quando tudo isso acabar, a gente vai ter, o que que isso pode acarretar, né? Qual o efeito que esse distanciamento social pode trazer para a saúde mental dos nossos pequeninos? Na verdade, Suzy, a gente não se sabe ainda qual é essa geração que vai estar saindo, né, na pós-pandemia, né? Não se sabe ainda porque tudo é muito incerto e já está sendo construído, na verdade, a psicologia já está trabalhando em artigos, em estudos, produzindo material para exatamente tentar traçar um perfil, né, do que a gente vai encontrar quando tudo isso passar. É tanto que a cartilha da Fiocruz, que é esse material que eu disponibilizei, que depois vai ser colocado aí, ele é muito importante porque ele vai enquadrar exatamente esses pontos que você falou. A questão da violência, porque existe um contexto, a Fiocruz ela já vai mais além, né? Já vai além das crianças que estão sem escola, estão sem aulas, na verdade, que a alimentação, a principal que era feita era nas escolas. Então, está sendo observado o comportamento também agressivo das crianças nesse momento. As crianças estão mais agressivas porque elas estão mais ociosas, ansiosas, e tudo isso vai gerar um reflexo extremamente impactante na vida das crianças. De fato, o que a gente vai ver, o que a gente já está vendo nos consultórios em si, é angústia, crianças com transtorno de ansiedade, com crises de pânico já, crianças com depressão, né? Porque depois, inclusive, pode ser feita posteriormente uma outra live falando sobre depressão infantil. Então, Boa, porque boa a ideia. ansiedade é a porta de entrada de todos os outros transtornos, né? Geralmente sempre passa pela ansiedade, que ela acaba sempre tendo esse desdobramento aí quando ela não é tratada. Quando ela é ignorada, quando a pessoa pensa, é uma frescura, é só uma criança, isso passa. Então, os pais precisam estar se desdobrando bastante para estarem observando o comportamento dos seus filhos, tentando entender quando isso é normal e quando isso já é patológico, quando já é possível de ser tratado, quando precisa ser acompanhado, para que não tenha que lá na frente ter uma situação ainda mais complicada. Porque hoje a gente já vê, né, a gente não fala muito sobre isso, né, existe toda uma política de sigilo para se falar sobre isso, mas o suicídio infantil também aumentou bastante, né, em outros países. E aqui no Brasil também não tem sido diferente. Então, é importante também os pais estarem observando, principalmente, como é que seus filhos estão se comportando em casa, mesmo que eles estejam em trabalho fora de casa, em casa, mas é necessário um olhar diferenciado sobre seus filhos. Além do mais, Verdade. uma coisa que eu iria citar, Suzy, é que uma dificuldade também que os pais estão tendo é que antes os filhos estavam sendo bastante terceirizados, né? A educação do filho estava muito terceirizada. Tem pais que estão tendo contato com seus filhos pela primeira vez, na verdade, né? Eu estou Verdade, convivendo com esse serzinho agora, né? Antes eu verdade. só conhecia de foto, de café da É, manhã e de jantinha à noite. Então, isso. os pais estão muitas vezes, vamos dizer, até mesmo surtando, né? Tendo muita dificuldade por causa disso, porque as crianças estavam vivendo essa realidade. Então, É, essa pandemia mudou todo esse cenário. E a casa passou a ser um nicho de desenvolvimento, né? As crianças, os pais agora estão sendo educadores dos seus filhos, psicólogos também, quando possíveis, porque tem pais que ainda têm esse preparo, né, de estar conversando, de estar oferecendo esse espaço, de estar observando, mas tem outros que, infelizmente, né, estão tendo mais dificuldades ainda
por conta dessa fragilidade familiar que existia no ambiente. Então, realmente tem É, sido um ano bem atípico e um desafio é. enorme para a nossa sociedade. Gigante. Desafio gigante, gigante para Gigante. nós, para as crianças, né? Para nós adultos, para as crianças, para estar enfrentando esse dia a dia que a gente acorda e não sabe, acabou? Não, não acabou É, ainda a pandemia. Né? Algumas crianças, meu filho outro dia me perguntou, mãe, acabou? é Eu, verdade, não, e ficam, filho, né? não acabou. E a gente não sabe nem quando é que, de fato, a gente vai estar retornando às nossas atividades. Verdade. Enfim, é só pedindo muita sabedoria, muita graça a Deus Muita para estar sabedoria, conduzindo. verdade. E junto a profissionais como você, né, da área, para estar nos ajudando, nos orientando, como a gente deve seguir, caminhar passo a Isso, passo, a porque são mudanças muito bruscas, né? De um dia para o muito. outro, as crianças Isso. Dormiu, pararam de dormiu estudar. de um jeito e acordou em outro mundo, né? Totalmente diferente, distante de tudo, privado de tudo. E isso gera Exatamente, bastante angústia no mundo das exatamente, crianças, como no dos adultos, que não é diferente, né? exatamente. E é uma mudança assim, para algumas crianças, eu acredito que no início devem ter achado interessante, umas férias, né? É, Compreenderam como férias. Então a gente isso. está aqui 15. A princípio iam ser 15 dias. Eu lembro, né, que o governo anunciou que Eu iam ser lembro. 15 dias. Foi. Então, 15 Isso. dias, tranquilo, 15 dias. É até bom dar uma folga, né? Ficar em casa, É, digamos, sem fazer nada, digamos assim. E aí foi passando um mês, dois. Isso é, nós estamos já em julho. Estamos em julho, iniciamos em março, né? Meados de março que iniciou esse distanciamento social, já estamos em julho e sem uma perspectiva real de isso. retorno para as atividades diárias. Então, realmente está Verdade. complicado. Teve uma pergunta da Liana sobre como agir com crianças com TDAH, crianças com transtornos no neurodesenvolvimento. Como é que a gente pode tratar esse assunto da pandemia com elas? É, abre normal, como conversaria, né, com a criança sem TDAH, ou não? Tem todo um preparo para falar? Você tem como Olha, explicar para a gente? uhum. Suziane, a indicação é que se trate da mesma forma, já que a gente está sempre buscando políticas de inclusão, né? É tratar esse diferente da melhor forma, do mais normal possível, né? Já que acredito que uma criança com TDAH, se ela de fato tem um diagnóstico e tem um acompanhamento, ela é uma criança que ela toma medicação, porque a criança com TDAH, ela tem o uso da medicação, né? Então, é uma criança que, de certa forma, mesmo nesse contexto, ela está sendo medicada, ela está, vamos dizer assim, ela não está tão estressada como as demais, pelo fato dela ter esse acompanhamento também com o psiquiatra, porque geralmente a criança que tem o diagnóstico é porque ela passou por um psiquiatra, passou pelo uso da medicação. Então, a indicação é que os pais procurem conversar da mesma forma como se fosse uma criança que, na verdade, é uma criança que pode desenvolver suas capacidades, né? Que tem capacidade para Isso. ser desenvolvida. Então, conversar da melhor forma, a gente teve até um caso ultimamente, passou na mídia, de crianças que estão nessa situação de confinamento, que moravam no apartamento, acho que eram irmãos autistas, né? Em que Uhum. ficaram bastante agitados, porque eles ficam realmente, não tem como, são todas as crianças, independente de transtorno, de diagnóstico, as crianças elas estão muito ansiosas, elas estão de fato estressadas, né, com tudo isso. Então, essas crianças, elas acabaram, o prédio onde elas moravam, as pessoas não tiveram empatia pelo momento que elas se encontram, né? Então, a mãe foi obrigada praticamente a mudar da sua residência, porque não estavam tendo acompanhamento, né, que precisavam. Então, as escolas, com certeza, já vai dar um método diferenciado, né? E os pais procurarem estar sempre conversando, ou utilizar o lúdico, se for necessário. Você sabe bem melhor do que eu essa proposta do lúdico,
como é uma ferramenta, né, que a gente pode estar utilizando aí para entrar nesse mundo da subjetividade da criança na utilização desse método se pode falar sobre a pandemia, se pode Isso, construir algo lúdico para desenvolver, para que ela entenda. Se ela não entender da forma, porque tem os graus de TDAH, né, de tudo, então, isso. independente do grau, a pessoa buscar talvez no lúdico uma ferramenta para estar aí conversando sobre esse momento, né? Inclusive, eu posso depois estar disponibilizando material de caixas lúdicas, de material que existe, que pode sim facilitar, ser um facilitador nesse processo, né? Pode ajudar nesse dia a dia, nesse diálogo, nessa comunicação. Se for necessário, eu disponibilizo depois para vocês. Legal, legal, legal essa disponibilidade, disponibilizar esse material, porque muitos pais, por vezes, ficam Isso, perdidos, né? Ah, ficam legal, perdidos. legal, sim, mas como é que eu vou fazer isso, né? Como é Como que eu assim, faço? lúdico, Isso. né? Então, disponibilizando fica bem, bem interessante. É, de fato, o que eu tenho feito em casa, né, é procurado sempre ter um momento lúdico com o meu filho, né? Sempre ter um momento de oficina. A gente tem, durante essa rotina, temos a nossa oficina criativa. Então, quem acompanha o meu Instagram pessoal, e por vezes a gente publica também no Instagram do Vem Brincar, sabe que o Isaac ele é uma criança muito criativa, né? Como todas as crianças, na verdade. Basta você dar oportunidade para isso. Então, Isso. ele está sempre... Ontem mesmo foi a história, quem acompanhou aí viu a história da jabuti. Eu não posso falar que é tartaruga, senão ele me corrige. Porque ele fala que tartaruga é do mar, mas ele não queria, ele queria um jabuti. Aí, então, tudo bem, que o jabuti, né, anda mesmo na terra, tal, enfim. E aí lá vai eu procurar para fazer uma dobradura, que ele acordou. A primeira coisa que ele me pediu, mãe, hoje na oficina criativa, vamos fazer um jabuti em origami? Que dobradura, né? Aí eu disse, vamos, mas aí vamos ver se tem como, né? Eu, por mim, faço, mas vamos ver se tem como. E assim a gente tentou, deu certo. Quem acompanha aí o meu pessoal, a gente vai estar postando também depois no Vem Brincar e vão estar Que vendo esse legal. jabuti. Então sempre tem uma novidade. A gente já teve a robô, a gente já teve massinha. Uhum. Nossa, já foi tanta coisa que a gente sempre está procurando fazer, sempre mexer com o lúdico. E assim, sempre quando a gente está em diversos momentos do dia, a gente está conversando sobre a pandemia. Né? A gente está falando que realmente é uma situação complicada. A gente teve pessoas na nossa família que foram cometidas com o Covid, né? E, enfim, mas graças a Deus passou, ficaram bem, se cuidaram, fizeram sua quarentena. Ele sabe disso, né? Ele pediu ao Papai do Céu para ajudar, para que a pessoa ficasse boa logo. Então a gente está sempre lidando nesse assunto, como é lidado realmente na mídia, Na né? realidade, né? Exatamente, a gente não esconde, a gente trata para que realmente não crie esse tabu, essa situação de ir, né? Aí fica pior ainda, né? A questão da Fica. ansiedade para a criança. Né? Então a gente está sempre Porque a criança, tendo esse cuidado. ela acaba alimentando fantasias, né? Quando os pais eles não conversam abertamente com seus filhos o que realmente está acontecendo, eles ficam alimentando fantasias e vai haver frustração lá na frente, né? Porque tem casos de uma mãe até que me procurou, é o aniversário dela, como é que eu faço? Será que eu não posso fazer no salão? E queria fazer de tudo, e chamar, escondido. Não pode, porque até pelo fato de que vai estar ensinando para a criança que ela pode passar por cima do que está sendo imposto pela sociedade, né? Então, qual é o ensinamento que essa criança vai estar tendo? Ela vai estar só satisfazendo uma necessidade para não frustrar a criança e vai acabar prejudicando muito mais lá na frente. Então, é bom trazer o diálogo abertamente. Lógico que tem situações que a gente evita, porque tem crianças que não lidam muito bem com a questão do luto, né? Então, tem que ter tem que tá mediando aí o que é que está passando para a criança, mas está tendo sempre, com certeza, o diálogo. E parabéns pelo Isaac, né? Que bom que ele tem esse espaço onde vocês estão trazendo a questão do lúdico, né? Porque a criança, ela precisa desse espaço, quando os pais oferecem,
é maravilhoso, porque só tem um desenvolvimento assim, cognitivo, criativo, e é ótimo porque acaba desestressando a criança e, consequentemente, os pais, né? Porque a criança, ela fica mais à vontade, ela está tendo oportunidade, possibilidade de estar criando aí o que tem na mente dela. E nesse lúdico, é uma ferramenta muito boa para os pais saberem como é que está o mundo interior dos seus filhos, como é que está o subjetivo dessa criança, né? Através dos desenhos, a gente se surpreende com o que chega de desenhos assim, onde a criança ela traz esse mundo, onde geralmente ela não consegue expressar pela capacidade, né? Pelo entendimento, pela idade, ela não consegue muitas vezes falar sobre o que sente, mas através do lúdico a gente consegue entender e ela também consegue estar passando para a gente como é que, de fato, a criança está se sentindo nesse momento. Então, parabéns. Depois eu vou acompanhar, vou assistir. A gente procura fazer aqui também. A minha filha, eu me lembro que logo quando começou a pandemia, ela queria A muito Daliana, a Daliana tá com um bebezinho, gente, a coisa mais Isso, linda. Tem quantos gente. meses? Um mês, fez um mês. Meu Deus do céu. A gente optou não chamar ninguém, né? Até porque não tem como, né? E é um momento que a gente está vivendo muito incrível, porque quando eu tive Camila, eu tinha ajuda de outras pessoas, eu pude contar com mais apoio, e agora não, gente. As minhas olheiras aqui estão enormes, porque sou eu mesma. Madrugadas a fio aí, mas é muito prazeroso. E como eu estava dizendo, quando a gente entrou na pandemia, a Camila, ela ficava pedindo uma calda de sereia. E como o shopping já estava fechando as lojas, eu não quis comprar também online e tal, e a gente, não, bora criar essa calda. Então, meu esposo, ele que costurou, depois eu vou mandar foto, eu vou postar essas fotos. Ele Legal. costurou a cauda da sereia, ficou lindíssima, ficou maravilhosa. Depois o pessoal ficou fazendo encomenda, faz também. Então a Olha gente só. começou a introduzir aulas de culinária. Ó, Hoje bacana. está sendo construída uma tirolesa lá no jardim. Ela vai descer numa tirolesa que o pai está construindo, né? E foi feito cabana e muita coisa a gente vai utilizando, porque é isso, não precisa Legal. se gastar muito. Não. Eu tenho relatos de pais que estão saindo de casa para ir para uma outra casa, tendo mais, tudo bem que quando se pode, quando dá no orçamento, é uma ferramenta muito boa. Mas Sim. quando você não consegue fazer isso e está fazendo só porque não consegue, dentro do seu espaço, se reorganizar, aí é mais complicado, porque o lúdico não precisa de muita coisa, né? Você sabe melhor do que eu, né? A gente precisa pouquíssimo, só precisa realmente ter o É. desejo de estar criando algo, se disponibilizando para criar algo com os filhos, porque E a é criança maravilhoso. ama. A criança Ama ama demais. isso. Ama, É, né? Você dedicar um tempo. Quem está em home office, quem está trabalhando mesmo, indo se deslocando, mas tira um momentinho, tira um né, do seu momento. dia Isso. para isso, porque vai ajudar bastante, principalmente se seu filho estiver passando por esse momento de crise, né, de ansiedade, sofrendo muito com isso. Então, Principalmente para as crianças ansiosas. isso. Daliana, a gente tem aí uns 8 minutinhos para a gente estar encerrando. Disse que passava rápido, né? A gente vai conversando, é tão bom, mas passa Verdade. tão rápido. Mas É a gente vai isso. voltar. Eu gostei da sua sugestão do tema sobre depressão. A gente vai Isso. voltar alguns sábados à frente com esse tema sobre depressão, sim, bem interessante, Muito muito bom. relevante. Né? Não só para esse Isso. momento de pandemia, mas a gente sabe que antes desse momento já estava sim tendo muitos casos de depressão, levando-se até o suicídio Isso. infantil. Né? Então, só para a gente encerrar, Daliana, além da rotina, a gente criar uma rotina, além. Tem gente fazendo, estão gostando, né? Que bom. Mas todo sábado a gente vai ter, tá bom, gente? Nesse horáriozinho, entre 18 e 19 horas, a gente vai estar tendo a nossa live com um tema assim, bem legal. Então, já deixem anotado aí na agenda de vocês nos sábados. Tem mais alguma recomendação, Daliana, para que a gente possa estar ajudando os nossos filhos nesse momento de pandemia, diminuir essa ansiedade, além de criar-se uma rotina, além desse tempo, né, que a gente precisa dedicar aos nossos filhos? Olha, dependendo da situação da família, pode ser feito chamadas de vídeo. Hoje é uma tecnologia que tem ajudado muito.
fazer chamada de vídeo com os amigos, com os familiares. É uma possibilidade também de aproximar quem está distante, né? Aqui em casa a gente tira sempre um momento para Camila falar com as amiguinhas. Aí eles fazem todo mundo juntos no grupo. A minha filha estuda naquela escola do Legal. Ney, da UFRN, Sim, que inclusive é uma escola que tem tido uma sensibilidade enorme com as famílias. legal. As atividades, elas são sugeridas quando a gente muda a palavra obrigatória, né, de ser obrigatório para sugestão, fica muito mais fácil da gente lidar. Então, também, se as Verdade. famílias puderem estar buscando, com as crianças menores, na verdade, né, as crianças menores, se os pais puderem estar procurando a escola para conversar e pedir para o método se pode ser sugerido, se pode ser mais flexibilizado, para que isso não gere também uma preocupação nos pais, porque os pais ficam naquela preocupação de ter que cumprir aquela meta e não conseguir, aí isso acaba ficando, né, aquela coisa bem estressante, bem desgastante. Então, além da rotina, procura conversar com a escola, ver se as atividades podem ser flexibilizadas, incluir o lúdico, as famílias que são cristãs, não esquecer de estar fazendo culto doméstico. É muito interessante, é importantíssimo que a gente tire um tempo, sabe, para estar fazendo com a nossa família o que estava fazendo na igreja, porque as crianças elas acabam sentindo falta. Então é Verdade. importante ter esse cuidado também, sabe? Tá trazendo o Verdade. Senhor, porque parece que não foi para a igreja, não precisa fazer mais nada. Aqui no domingo a gente faz a EBD, então é Bacana. importante que se dê uma continuidade para que as coisas não fiquem é, perdidas, Isso. desconstruídas, porque as crianças elas precisam ter nos pais a fortaleza, sentir que realmente os pais são a fortaleza, né? Tem a segurança, meu pai está aqui. Então, os pais precisam ter muita maturidade emocional, sabe? E espiritual, para estar conduzindo essa Verdade. situação da melhor forma, né? Pedindo ao Senhor para entrar no barco, porque barco que Jesus está não vai naufragar, né? Amém. Isso Então, mesmo. para que as crianças, porque as crianças absorvem muito o comportamento inadequado dos pais, É, né? Quando eu digo verdade. inadequado, digo entendendo também a situação que eles se encontram, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Eu Uhum. tenho uma de É. 5 anos, tenho agora um bebê de 1 mês, né? Também trabalho em home Uhum. office, então tenho muitas situações para administrar, mas a gente precisa ter cautela, a gente precisa ter calma, para estar também tendo um autocontrole. Então, uma palavra Isso. que eu poderia dizer além de tudo isso é os pais, para os pais, né? Para eles terem também o seu autocuidado. Pensarem também o que é que estão precisando, pensar em si também, buscar um momento para eles, né? Que às vezes Também. fica muito desorganizado a dinâmica familiar e os pais ficam sem sua identidade, né? Então, a mãe procurar fazer uma coisa que gosta, de repente assistir um filme, ler um bom livro, tira um momento para estar cuidando, para estar olhando para si, para que também ela possa olhar para o outro, né? Primeiro olhe para Isso. ela, cuide-se para cuidar também do outro, Se para que não fique permita, né? aí, se Se permita permita isso. ter esses momentos. Ah, mas como eu vou Isso, ter esse momento? Não dá. Converse em sempre casa, dá. dialogue, né? Reorganizando as Reorganize. coisas, dá para Exatamente. Eu fazer. preciso, expresse, dialogue, fale, eu preciso desse momento, senão eu também não vou dar Isso. conta, né? Então a gente precisa sim de um momento para gente. Tanto Que a as gente fica mulheres, tão os no homens, todo mundo. automático, a gente fica tão no automático, Suzy, de dizer, eu não consigo, eu não posso, não dá, que a gente acaba realmente impossibilitando todo o processo, né, de acontecer. Então, É esse é um verdade. momento que tem que dar, vamos fazer um esforcinho, vamos tentar fazer uma autoanálise aqui, ver o que é que está faltando mudar, o que é que posso deixar para depois, e rearranjar, porque as famílias estão nesse formato de estar se adaptando, de estar ressignificando aí a própria vida, os conceitos estão sendo estruturados, né? Então, vê Isso. aí o que, é que pode ser feito nessa família para que tudo venha fluir da melhor forma É, possível, né? Vamos tentar, vamos pelo menos tentar, né? Para isso. que Que aconteça é realmente uma como, mudança. que é como você disse, eu preciso estar bem para poder estar ajudando, Isso. né, o outro e ele também ficar bem e assim se tornar cada vez Essa mais é a um. regrinha. É. É, verdade. Daliana,
Muito obrigada. Vamos Eu que voltar, como eu já agradeço. disse, vamos voltar com um tema sobre depressão, né? E muito obrigada a todos que participaram. Próxima semana nós temos novamente a live. Suelen está lembrando aí, vai ficar salva no IGVT. A gente vai colocar o link ali da cartilha, né? Que você Da comentou? cartilha Cartilha? do Fiocruz, Cartilha, isso isso. mesmo. A Da cartilha que já foi cartilha. lançada, incluindo já esse processo da saúde mental da criança na pandemia. É muito interessante. É bem informativo, esclarecedor e está trazendo aí, de certa forma, para todas as crianças um contexto bem global mesmo. Tem informação Legal. nova e toda informação, né, nesse momento, ela é bem-vinda, já que a gente está lidando com uma situação muito desconhecida, né? Bem atípica Verdade. mesmo. Então, E acessa quem lá depois quiser, para dar uma olhada. isso, e quem quiser essas dicas, né, de material lúdico que você falou, né, acho que pode estar procurando você no Instagram, no direct, ali Isso, diretamente, né, tá falando, que aí você vai estar dando um retorno e vai dar tudo exatamente. certo, tá bom? Espero retornar. Beijo, Muito beijo para obrigada. todos. Beijo, boa noite para todo Muito mundo. obrigada pelos Obrigada a comentários, você. as interações, as Espero ter perguntas. ajudado. Com Que certeza, bom. ajudou e muito. Conte comigo sempre. Deus Tchau, te tchau. abençoe. Olha, Tchau, tem tchau. alguém ali do Chile falando. Eita, Nívia, deve ser Nívia. Um beijo, Deixa eu ver amiga. quem é. Não sei, não entendi o nome, mas deve ser alguém conhecido porque É citou porque é um nome você. diferente. Isso. Tô vendo muita gente conhecida. E Elineide. Ah, que bom, que bom. Pessoal compareceu aí, que bom. Obrigada, É. gente. Obrigada pelo Tchau, carinho. tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. Daliana. Beijo. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.